boa tarde. Ficar muito tempo sem comer, exagerar nos temperos ou no cafezinho, tudo isso pode acabar levando àquela sensação de dor no estômago. E boa parte da população sofre desse mal com frequência. Procurar logo o médico é fundamental. Quanto antes começar o tratamento, melhores serão os resultados. O pronto atendimento de hoje vai falar sobre gastrite e outros problemas de estômago. Você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da TV Cultura, o cmais.com.br/pronto atendimento. Para conversar com a gente sobre o tema, está aqui a médica Luciana Lobato. Ela é professora de gastroenterologia e chefe do setor de motilidade digestiva da Unifesp. Boa tarde, Luciana, tudo bem? Boa tarde, Patrícia. Tudo ótimo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. E olha só, quem nunca teve pelo menos um episódio de dor no estômago? Estudos indicam que quase 70% da população já sofreu com esse problema pelo menos uma vez na vida. Mas especialistas alertam, apesar de parecerem sem importância, incômodos como a azia, por exemplo, precisam de tratamento adequado. Doutora Luciana, quais são as principais causas aí para problemas de estômago como a gastrite? As principais causas, Patrícia, são o uso de medicamentos, principalmente analgésicos, anti-inflamatórios, antibióticos, imunossupressores, a infecção crônica pelo H. pylori, que é muito comum em nosso meio, 70% da população tem isso, o uso ou abuso do álcool, a infecção aguda durante episódios de intoxicação alimentar e, mais raramente, o acometimento do estômago por outras doenças de outras partes do corpo, como a doença inflamatória do intestino, e até a AIDS. H. pylori, que é uma bactéria, é isso? É uma bactéria que foi descoberta há alguns anos atrás, ser muito importante na gênese não só da gastrite, como também da úlcera. E ela contamina o estômago, causando uma série de alterações que acabam levando a gastrite ou mesmo a úlcera. Agora, a gente viu na reportagem a pessoa comentando sobre a questão do estresse, né? Os fatores emocionais também podem causar a gastrite ou agravar? Sim, o estresse agudo, principalmente estresses grandes, como grandes cirurgias, traumas, perdas familiares, perdas no emprego, são muito associados não só ao agravamento da gastrite, como também até como causa. Os sintomas mais comuns quais são, doutora Luciana? Sintomas geralmente são esses manifestados pelos pacientes que apresentaram os casos. Uma dor na região de parte de cima da barriga, em geral essa dor vem acompanhada de náusea, vômito, às vezes o paciente sente que não esvazia o estômago, ele está empachado, alguns pacientes relatam que quase não conseguem comer, com pouca comida o estômago parece que já está muito cheio. Esses são os primeiros sintomas ou os principais da gastrite. A gente tem aqui uma pergunta da Regina Guterman. A senhora falou entre as causas da gastrite a bactéria H. pylori, né? Ela pergunta se quem tem H. pylori e não tem sintomas precisa fazer o tratamento para eliminar a bactéria. Ela diz que ela foi em 2 médicos e eles têm opiniões diferentes. Realmente, isso é um questionamento grande. O tratamento do H. pylori em pacientes que não têm sintomas depende de outros fatores. Pela literatura mundial, é recomendado o tratamento nesses casos nos pacientes que têm úlcera péptica, têm antecedentes familiares de câncer gástrico, tem câncer gástrico ou linfoma gástrico e tem bulbododenite erosiva. Caso contrário, não é obrigatório o tratamento, mesmo porque 70% da população é infectada pelo H. pylori e se ela tratar sem necessidade, ela pode se reinfectar e cada vez ser mais difícil o tratamento. Essa infecção se dá como? Através da via fecal oral, ou seja, a contaminação de alimentos. Em geral, está associado a condições socioeconômicas menores, a aglomerações populacionais, por exemplo, vidas em creche, infância em que passa em creche, famílias que moram grande quantidade de pessoas em 1 ou 2 cômodos. O Benedito Gomes, ele pergunta se limão é bom para o estômago. Não, Benedito, o limão é um líquido extremamente ácido, então ele é prejudicial para o revestimento interno do estômago. Você deve evitar, não só em tempero, como também em sucos, né? Você pode, eventualmente, pingar algumas gotinhas de limão na água, uma limonada leve, mas não, assim, tomar limão para tratar o problema da gastrite. E o João pergunta sobre água com gás, se água com gás faz mal para o estômago.
Todas as bebidas gasosas, não é que elas façam mal, mas em geral elas são ácidas e elas causam maior acentuação dos sintomas. Ou o próprio gás retido dentro do estômago dá uma certa distensão, desconforto, o paciente arrota após a alimentação e isso leva ele a pensar que o quadro está mais agravado, está pior. Então, se a pessoa tem problema de estômago, melhor evitar. Evitar bebidas gasosas e refrigerantes. Doutora Luciana, muito obrigada pela sua presença. O programa chegou ao fim, a gente está recebendo várias perguntas de telespectadores. Espero que a senhora possa voltar para a gente falar mais sobre esse tema. Será um prazer, Patrícia, muito obrigada. E o Pronto Atendimento deste sábado fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 8 da manhã, para falar sobre Previdência Social e Direitos Trabalhistas. Um ótimo fim de semana para você.